Olá, boa noite. Boa noite. 24 horas para o Senhor. Papa Francisco pede reconciliação e humildade para unir a igreja. Em comunhão com o Vaticano, Diocese Paulista reúne fiéis no Santuário do Pai das Misericórdias. Paróquia dedicada a São José inicia as comemorações para o jubileu de 70 anos. 168 anos de Aracaju. Conheça um dos pontos turísticos mais visitados da capital de Sergipe. Operação Lava Jato completa 9 anos sem políticos presos e processo paralisado. E na homenagem ao pontificado de Francisco, vamos rever a visita do Santo Padre ao Santuário Nacional de Aparecida. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Peregrinos e moradores de Roma tiveram hoje um encontro especial com o Papa Francisco. O pontífice realizou na paróquia de Nossa Senhora das Graças a celebração penitencial de abertura das 24 horas para o Senhor. O evento mundial une espiritualmente o Santo Padre a todos os católicos e oferece uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus. As igrejas realizam o evento sempre na sexta-feira e no sábado, véspera do quarto domingo da Quaresma. Na celebração, Francisco fez um convite para que não nos escondamos atrás da hipocrisia das aparências, mas entreguemos à misericórdia de Deus os nossos erros e misérias e que Deus não tem medo de tocar as feridas da nossa carne. Ainda em Roma, após 19 anos, foi aprovada a tradução da terceira edição do Missal Romano para o Brasil. O Missal Romano é publicado em língua latina na sua versão oficial e cada país, através da Conferência Episcopal, tem a missão de traduzir para a sua própria língua. Não ocorreram mudanças, mas revisões na tradução. Após 19 anos de trabalho, hoje a tradução foi aprovada, de acordo com o padre Leonardo José de Souza Pinheiro, assessor para a Comissão de Liturgia da CNBB e secretário da Comissão Episcopal para os textos litúrgicos. No missal está contida a fé da Igreja em oração. Portanto, é um trabalho feito por peritos no assunto com muito cuidado e oração, pedindo assistência do Espírito Santo. E expressou: hoje, dia 17 de março, em visita ao Dicastério para Culto Divino, nós recebemos, a Igreja do Brasil recebeu a aprovação da terceira edição do Missal Romano traduzido para o Brasil. Esse missal foi entregue aqui em Roma no dia 15 de dezembro do ano passado e hoje nós recebemos essa grande notícia, né? É um motivo de muita alegria, pois é um trabalho com a ajuda de muitas e muitas pessoas ao longo de 19 anos. Ainda não há previsão para a publicação do novo missal, porém, é possível que a data seja anunciada durante a Assembleia Geral da CNBB no próximo mês de abril. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Mudamos de assunto e falamos agora da Operação Lava Jato, que completa hoje 9 anos. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva para saber como está o andamento dessa operação. Ronaldo, boa noite para você. Muito boa noite a você também. É bom estar aqui com todos. Pois é, a Lava Jato é uma das mais conhecidas operações policiais de combate a crimes contra a administração pública por autoridades e políticos. A operação surgiu como um processo avassalador contra a corrupção, mas depois de quase uma década, os processos estão paralisados. O nome da operação foi baseado na investigação inicial sobre a suspeita de uma rede de postos de combustíveis e lava-jato utilizados para movimentar recursos ilícitos. 4 organizações criminosas lideradas por doleiros foram investigadas e processadas. O Ministério Público Federal recolheu provas de um esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras. Empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para executivos da estatal e agentes públicos.
Entre os alvos da operação estavam o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou preso por 580 dias, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e diversas empresas estatais, bancos e construtoras. Atualmente, 27 processos, 24 inquéritos e 3 ações penais estão paralisadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Com uma nova regra para pedidos de vista, os processos devem ser retomados ainda em 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu ao pedido do PCdoB e derrubou por 3 anos a lei das estatais que garantia que políticos não assumissem a gestão de empresas públicas. A lei foi criada em 2016, após sucessivos escândalos de corrupção no governo do PT e agora abre caminho para políticos do governo assumirem os cargos, como é o caso de Jean Paul Prates na presidência da Petrobras. E um dos pontos turísticos mais importantes de Brasília tem sido usado como estacionamento. A Praça dos Três Poderes é calçada com pedras portuguesas que se soltam com facilidade. O secretário de Cultura do Distrito Federal gravou um vídeo no local e afirmou que o uso do espaço por veículo pode danificar a praça, que é tombada pelo patrimônio histórico do país. Desde a inauguração, em 1960, a Praça dos Três Poderes foi palco de episódios históricos, como a fundação da capital, posses presidenciais e protestos. O local está cercado pelos prédios das instituições públicas mais importantes do país, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Com o passar dos anos, a praça reflete a ação do tempo. As pequenas pedras portuguesas se soltam facilmente do chão e o uso de veículos pode danificar ainda mais o piso. Após os atos do dia 8 de janeiro, as forças de segurança passaram a utilizar o lugar como estacionamento de viaturas e veículos oficiais. A gente tem que caminhar com bastante cuidado. Eu vim com a minha mãe, que é uma idosa, faz uso de bengala. Então a gente, fica cuidado aqui, cuidado ali. A gente não consegue andar. Tá um absurdo aqui, sendo uma cidade federal, do jeito que tá. O ministro Flávio Dino também permitiu o estacionamento de carros do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE. Na última terça-feira, o secretário de Cultura de Brasília usou as redes sociais para fazer um apelo ao governo federal. Essa quantidade de carro aqui parado, estacionado aqui na praça, está chegando mais, que é uma solenidade que o governo federal está promovendo e usando a praça para isso. Eu gostaria de dizer o seguinte, a praça não foi feita para isso. O governo do Distrito Federal tem um plano de restauração da praça no valor de 11 milhões de reais. Mas aguarda a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para o início das obras. Imagens feitas com drones para que a gente pudesse identificar literalmente pedra por pedra e pudesse então ter uma visualização, e um mapeamento, como o próprio processo já diz, de todos esses tipos de problemas que a praça vem tendo. E neste sábado e domingo acontece aqui em Brasília o acampamento de cura e libertação com a presença de Padre Roger Luiz, Frei Josué e Eliana Ribeiro. O encontro será realizado na Paróquia Imaculada Conceição de Maria, em Taguatinga Sul. Você que é da capital federal é nosso convidado. Mais informações nas redes sociais da Canção Nova Brasília. Em uma de suas catequeses, o Papa Francisco destacou a riqueza da aliança entre as gerações. No Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, na capital mineira, os candidatos ao sacerdócio têm a oportunidade de experimentar a vivência com padres da maturidade e aprender com aqueles que tanto ajudaram na igreja. Cuidar daqueles que cuidaram. Essa é a missão da Residência Cura Das do Convívio Emaús. O espaço acolhe 15 sacerdotes da Arquidiocese de Belo Horizonte que se dedicaram por muito tempo ao povo de Deus. Um aspecto significativo da residência é a troca de experiências, já que o espaço do Convívio Emaús abriga os seminaristas em processos de formação e os padres da maturidade. Oportunidade para o diálogo entre gerações, como pede o Papa Francisco. A gente sempre encontra
padres conversando com jovens. Então, ali há uma troca. O aluno jovem seminarista que aprende algo no curso de teologia, depois traz para o padre. Não só os nossos seminaristas locais, mas os seminaristas que moram aqui no nosso entorno. Vem procurar a gente também para o sacramento da penitência, para uma direção espiritual. Essa união é muito importante, que nos faz também crescer no âmbito também pessoal, no âmbito pastoral e também no âmbito social, na sociedade, na ação com o outro. Guilherme considera um privilégio encontrar o antigo pároco no seminário. Afirma que o sacerdote é como um pai espiritual que o ajudou no discernimento vocacional. Foi uma grande alegria, sem sombra de dúvidas, né? Saber que nesse processo tão complicado, né, complexo, ter esse pai espiritual para mim, que caminhou comigo nesse processo, é de uma grande alegria saber que tenho alguém que me sustenta, né? É uma pessoa aqui na paróquia sempre me procurava falando da necessidade que ele sentia de vir para o seminário. É um contato qualificado, importante, construído, trazendo naturalidade à vida e, sobretudo, o sentido de inserção na vida concreta de cada pessoa, das famílias e das comunidades de fé. Oportunidade para aprender e estreitar os laços que tornam todos mais humanos. É uma experiência muito boa, porque tanto da parte dos seminaristas quanto da nossa parte, não existe conflito. A vivência, conhecendo uns aos outros, não somente nos preparando para o dia de hoje, mas também para o dia de amanhã. Bacana, hein? Olha, uma paróquia dedicada a São José, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, dará início às comemorações do jubileu de 70 anos neste domingo. Nós vamos então a São Paulo saber os detalhes desta festa com Elane Gomes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês e uma boa noite para você que nos acompanha. Pois é, as festividades começam neste domingo e incluem missas durante todo o dia na igreja que foi construída por carpinteiros. Quem conta essa história para a gente é a repórter Aline Mércio. Em 1929, as pessoas que moravam no território do bairro de Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, sentiam dificuldade de se deslocar até a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, por causa da distância. Daí veio a ideia de construir uma capela. Em 1955, o templo se tornou uma das igrejas mais conhecidas da região, a Paróquia São José. A construção dada por muitos que aqui viviam, muitos moradores, oriundos da Itália, oriundos portugueses, e depois hoje, com tanta mistura de povos, a construção e a confecção desse bairro em torno da igreja. Muitos que ajudaram na construção da igreja e que viviam aqui no bairro eram carpinteiros. Por isso, essa paróquia passou a ser dedicada a São José. Para podermos mostrar a importância do que é a formação da família, é a dignidade do trabalho. São José, o carpinteiro, a igreja feita de madeira inicialmente e depois a construção desta igreja, hoje pedra, tijolo. A história de São José está em cada detalhe da paróquia. Uma escada em espiral representa a réplica de um elemento histórico da igreja, conhecido como Escada de São José. Se queria construir uma escada para subir numa parte mais alta da igreja. Um dia alguém aparece na igreja dizendo que era carpinteiro, que tinha madeira para poder construir essa escada. Depois foram procurar o tal carpinteiro e de onde é que veio a madeira? Nada encontraram. Por isso atribui-se a São José. Ele veio para construir na igreja, para mostrar a importância da escada, da subida para Deus, da edificação em Deus. A paróquia São José recebe 1.700 fiéis todo final de semana e distribui cestas básicas pelo bairro, além de outros gestos concretos de caridade. Em 2025, vai comemorar o jubileu de 70 anos. As festividades começam neste ano. É a grande festa, que é uma caminhada, né? Como São José, que sempre esteve junto com Maria, cuidando de Jesus e sempre ao lado.
Hoje é Dia Mundial do Sono. Neste ano, a comemoração traz o tema "O sono é essencial para a saúde". A data tem o objetivo de diminuir os impactos que os problemas do sono provocam na sociedade através da prevenção e do tratamento. Alterações no humor, dificuldade de concentração e aprendizado, falta de memória e até de apetite. Estes são só alguns dos efeitos de uma noite mal dormida na saúde. Dormir com qualidade previne doenças do sistema imunológico, cardiovasculares e metabólicas, como explica o psiquiatra Dr. Calildo Ailib. Nós temos hoje algumas coisas bem claras da importância do sono na saúde física também. Então, por exemplo, quem tem insônia tem maior risco de ter hipertensão arterial, tem maior risco de ter acidentes vasculares cerebrais, tem maior risco de desenvolver obesidade e tem maior risco de ter quadros demenciais. Porque o sono é muito importante para estabilizar tanto os nossos hormônios, quanto preservar o nosso neurônio, quanto também impactar essas outras situações todas. A duração adequada de sono pode variar de pessoa para pessoa e também de acordo com cada fase da vida. O sono, na verdade, ele sincroniza uma série de hormônios, ele sincroniza a nossa vida como um todo. Então, ao longo da idade, ao longo do nosso desenvolvimento, você começa a necessitar de menos horas de sono. Segundo dados de 2020 da Associação Brasileira do Sono, 45% da população do país sofre algum tipo de alteração do sono. Este número pode atingir 80%, dependendo da abrangência das queixas. Respeite o teu horário de sono. Não fique muito tempo na frente das telas. Não coma muito, mas também não durma com muita fome. Tente não beber álcool antes de dormir. A gente fica por aqui, mas na segunda-feira tem informações novamente aqui de São Paulo. Desejo a todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Tempestades provocadas por 2 ciclones distintos têm deixado um rastro de destruição em algumas regiões. O clima no mundo preocupa os especialistas. No Peru, o ciclone Yaku causou imagens impressionantes. A tempestade provocou deslizamentos na região de Lima e a morte de ao menos 6 pessoas. 3.000 estão desabrigados. Como você pode ver, não temos nada. Perdemos tudo, absolutamente tudo. Equipes de resgate ajudam as vítimas levadas para abrigos. Nunca pensei que passaria por isso. No norte das Américas, enchente na pequena cidade rural de Portville, na Califórnia. Um dique se rompeu e inundou a região. Perdi todo o meu sustento aqui. Meu pai, de 86 anos, mora lá e perdeu tudo, disse a moradora. No continente africano é o ciclone Fred que assusta. A Organização Meteorológica da ONU garante que este é o fenômeno mais duradouro da história desta região do planeta. Começou no início de fevereiro, já passou pelo sul da África e pela segunda vez causa estragos imensos no Malawi, Madagascar e Moçambique. Muitos perderam tudo e estão em escolas. É difícil sobreviver sem comida. Precisamos de um lugar onde possamos reconstruir nossas casas. O ciclone tropical Fred já provocou a morte de mais de 400 pessoas no Malawi, Moçambique e Madagascar. Pois é, muito triste ver essas imagens, né? O ciclone Fred está causando desastres por onde passa. Aqui no Brasil, o alerta para alagamentos e desmoronamentos diminuiu. Vamos conferir com a Yara Naires como vai ficar o tempo neste fim de semana. Yara, boa noite para você. Boa noite para vocês aqui no estúdio e uma ótima noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias. O último fim de semana do verão com pancadas de chuva e muito sol para fechar com o clima típico da estação depois de longos dias com chuva acima do esperado. Para o sábado, a previsão é de tempo firme, principalmente no sul e em áreas do sudeste. O sol deve aparecer em todas as regiões, porém alternando com chuva passageira. Atenção você que mora no norte e nordeste, pois nestas regiões os riscos para transtornos seguem elevados.
sobre o Acre, sul do Pará, Tocantins e interior do território nordestino. E o alerta se estende para o centro-oeste, onde a circulação de ventos intensifica os temporais e deixa o Mato Grosso e noroeste de Goiás com grande potencial para contratempos. O fim de semana será marcado pela elevação das temperaturas aqui no sudeste. As máximas atingem os 32 graus no Rio de Janeiro e 31 na capital paulista. A chuva forte com trovoadas está prevista para o sul de São Paulo. E para você que vem à Cachoeira Paulista fim de semana, com chance de tempestades isoladas com raios e trovões e temperaturas que atingem os 31 graus. À tarde, tanto sábado quanto domingo. E procure se hidratar para suportar o tempo abafado. Bom, desejo a todos um fim de semana abençoado, que possam aproveitar bastante o acampamento São José e o aprofundamento para mulheres. Volto com vocês aqui no estúdio, Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. O pregador da Casa Pontifícia Cardeal Raniero Cantalamessa fez hoje sua terceira pregação da Quaresma para o Papa e os membros da Cúria Romana. O tema deste encontro, Deus é amor. Per la vostra e la mia consolazione. Para a minha e a sua consolação, Santo Padre, esta meditação será centrada toda e apenas sobre Deus, disse o cardeal Raniero no início da sua homilia ao Papa Francisco e aos membros da Cúria Romana. Nesta terceira pregação explicou, o discurso sobre Deus não pode permanecer estranho à realidade do sínodo e a qualquer outro momento da vida da Igreja. Afirmou que sem a teologia, a fé se tornaria facilmente morta, careceria do instrumento principal para sua inculturação. Mancherebbe dello strumento principale per la sua inculturazione. De acordo com o cardeal, a Igreja tem o dever de fazer ressoar no mundo a mais bela notícia, aquela que todo coração humano espera ouvir. Deus te ama. Esta certeza deve tirar do lugar e substituir aquela que trazemos dentro de nós desde sempre. Deus te julgue. De acordo com o pregador da Casa Pontifícia, a solene afirmação da primeira carta de São João, Deus é amor, deve acompanhar todo o anúncio cristão. Cantalamessa citou o Concílio de Nicéia de 325 que diz: Deus é amor desde sempre, porque antes ainda que existisse um objeto fora de si para amar, tinha em si próprio o Verbo, o Filho unigênito, que amava com amor infinito, que é o Espírito Santo. E afirmou: se no princípio era o Verbo, quer dizer que no princípio era o amor, explicou Frei. Que amava de um amor infinito, que é o Espírito Santo. Disse também que nós podemos amar o Pai com o amor com que o ama o Filho e podemos amar Jesus com o amor com que o ama o Pai. Tudo graças ao Espírito Santo, que é esse mesmo amor. E questionou: Cosa diamo allora a Dio di nostro quando gli diciamo ti amo? O que damos então a Deus de nosso quando lhe dizemos eu te amo? E ele mesmo responde, nada mais do que o amor que recebemos dele. Nient'altro che l'amore che riceviamo da lui. Espero ter sido capaz de transmitir algum fragmento aos homens e mulheres do nosso tempo que estão sedentos de amor, mas desconhecem a sua fonte, concluiu o cardeal Raniero Cantalamessa. Olha aí, nos 10 anos do pontificado de Francisco, nós vamos rever a visita do Papa ao Santuário Nacional de Aparecida aqui no Brasil. Nossa equipe conversou com alguns colaboradores que trabalharam naquele dia especial. 24 de julho de 2013, uma data que ficará marcada eternamente na vida do católico brasileiro. Nem mesmo o frio e a chuva intensa impediram os milhares de romeiros de Nossa Senhora de estarem com o Papa Francisco. Pela terceira vez na história da igreja, um pontífice visitou o maior santuário mariano do mundo. Estava muito frio lá fora, mas muito quente aqui dentro. E isso foi muito intenso. Então, aquelas vozes cantando, esperando o Papa chegar, a emoção dele, porque a gente conseguiu olhar
vê-lo de muito perto. Então, aquela emoção no olhar dele, aquele calor que ele transmitia, ela recendia para todo mundo. Então, naquelas horas daquela visita, a gente não lembrava. Depois, é claro que a gente ficou um pouquinho, né, traumatizado com o frio. Mas esse calor que ele trouxe foi muito marcante, foi muito forte experienciar aquilo. A responsabilidade em receber um chefe de Estado tomava conta de todos os colaboradores. Dentro da Basílica, 12 mil pessoas puderam acompanhar a celebração. Fora dela, um número ainda maior aguardava Francisco. As pessoas ficaram acampadas em barracas, ficaram por lado de fora, esperando os portões abrirem e não deixaram de ficar, mesmo com chuva, com crianças e idosos, porque o que marca a gente? A fé, né? A fé que deixou as pessoas ficarem aqui mesmo com dificuldade. Com as baixas temperaturas registradas naquele 24 de julho de 2013, era preciso garantir uma adequada estrutura de saúde para atender os peregrinos. O posto médico do Santuário Nacional teve papel importante nesse processo, atendendo inúmeras pessoas antes, durante e depois da celebração do Pontífice. Muitos queriam estar lá dentro, vendo o Papa, e não conseguiu, porque teve que ficar aqui com a gente, tomando soro, se hidratando, né? Por causa do frio, da chuva, da hipotermia que deu, caiu muita temperatura do corpo, então passaram mal, né? Mas assim, depois a gente liberava e muitos ainda conseguiam entrar, né? Porque tinha senha, eles estavam com senha em mãos, então eles tinham um lugar garantido lá dentro, né? Uma palavra define tudo o que foi vivido pela técnica de enfermagem: gratidão. Perguntada se jamais esqueceria desta experiência, a resposta veio com emoção. Jamais, eu me emociono, foi muito feliz porque eu estava grávida da minha neném, que hoje tem 9 anos. Estava grávida de 3 meses da Ana Cláudia. Então, assim, juntou tudo, né? A emoção de estar grávida da minha filha, estar vendo o Papa. Foi emocionante. Vou buscar outro mar. Em comunhão com o Papa Francisco, a Diocese de Lorena, interior de São Paulo, deu início no Santuário do Pai das Misericórdias, a iniciativa de oração 24 horas para o Senhor. A 10ª edição da iniciativa quaresmal 24 horas para o Senhor acontece em todas as dioceses do mundo nesta sexta-feira. Na sede da comunidade Canção Nova, o dia começou com a Santa Missa, presidida pelo bispo diocesano Dom Vladimir Lopes. É um convite muito importante para todos nós católicos, porque nos ajuda a nos preparar para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. 24 horas para o Senhor. É um tempo dedicado à reflexão, à oração, à adoração ao Santíssimo e à confissão, a uma revisão de vida. O Sistema Canção Nova de Comunicação também preparou uma programação especial para este momento de oração e comunhão com a Santa Igreja. Vamos ter adoração ao Santíssimo. Aqui no espaço da Canção Nova nós temos também o atendimento das confissões pela manhã e à tarde. Outros momentos devocionais como o Santo Terço, a Via Sacra. O povo de Deus poderá rezar aqui junto conosco. O tempo pascal é o período mais importante da Igreja Católica. É nesse tempo que cada cristão é chamado a viver com mais intensidade a conversão. São 40 dias de oração, jejum e penitência que preparam o coração para encontrar aquele que venceu a morte para salvar a humanidade. É um tempo de preparação para celebrarmos a ressurreição e para ressurgirmos também para uma vida nova. Uma conversão pessoal, conversão do coração, uma conversão eclesial na caminhada da igreja, na nossa doação, uma conversão familiar dentro dos nossos relacionamentos e uma conversão social também. Voltai para mim de todo o coração. O convite para vivenciar o mistério da cruz é um chamado para cada um de nós. Os anjos te louvam. E a Canção Nova está presente nos principais lugares da fé católica, como Roma, Fátima, em Portugal e Terra Santa, assim como em outros países. Agora em Moçambique, onde estão em missão os cofundadores da Canção Nova, o Wellington Jardim, o Eto, nos mandou uma mensagem. Sócio da Canção Nova. Estou aqui em Tete, na África, evangelizando. Agora nós vamos pregar para esse povo sedento de Deus.
E obrigado a você que nos ajuda a evangelizar o Brasil e esse mundo. Isso só é possível graças à colaboração de sócios e benfeitores que nos ajudam. Nossa gratidão por sua fidelidade. Agora vamos chamar a Adelita Stoebe, que tem informações da campanha do projeto Dai-me Almas. Hoje a Canção Nova viveu um dia de programação especial em prol do projeto Dai-me Almas, aquele que rege toda a nossa missão, que é de evangelizar e de salvar almas para Deus. Também nesse dia foi lembrada a devoção que a Canção Nova tem em especial a São José, ele que é o pai da providência, que providencia todas as realidades, tanto espirituais como materiais. E eu estou aqui no coração da obra, no Clube da Evangelização, e vou conversar agora um pouquinho com o Gustavo, que vai falar para a gente sobre a porcentagem da campanha desse mês e também como você que é sócio pode contribuir com essa obra. Olá, Gustavo, então quanto já atingimos nesse mês no nosso projeto Dai-me Almas? Graças a Deus, hoje chegamos aos 56% nessa terceira semana, então estamos caminhando bem com a graça de Deus, né, com a intercessão de São José também, mas podemos ainda fazer mais pela Canção Nova. Quem é sócio e ainda não contribuiu esse mês, como pode fazer? Você que não é sócio e não contribuiu à Canção Nova, você pode nos ajudar pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. E você que já é sócio, também queira fazer o seu algo a mais, pode fazer pelo Pix. E muita gente talvez já recebeu o seu boleto na sua casa, o seu carnê, pode efetuar o pagamento através dos carnês e do boleto que receberam nas suas casas. Muito obrigada, Gustavo. E vamos juntos, ainda temos 11 dias úteis para chegarmos ao 100% da evangelização. É com vocês aí no estúdio. E a você, sócio e benfeitor, obrigado por sua fidelidade e comprometimento com a Canção Nova. E uma última informação, o Sistema Canção Nova de Comunicação transmitirá na madrugada deste sábado, às 4 horas da manhã, o Santo Rosário com Frei Gilson. Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova, também participará da oração. Neste ano, a ação em caridade é em prol das instituições beneficentes durante a quaresma, que sempre é motivada pelo Frei Gilson, será pelo Centro Médico Padre Pio da Canção Nova. E o objetivo é ampliar e melhorar os serviços oferecidos gratuitamente pela instituição. Ela deu a última informação e agora a gente chama a última reportagem, porque a capital de Sergipe completa hoje 168 anos de história e é um ótimo destino para quem gosta de praias com águas mornas e rios com pôr do sol deslumbrante. Veja na reportagem alguns dos atrativos mais visitados. A capital de Sergipe tem 30 quilômetros de praia. A grande extensão de areia é perfeita para caminhadas e práticas de esporte no verão. Águas mornas e rasas, ótimas para o banho, além de opções variadas para a alimentação. Se o turista gosta de passeio náutico, a dica é conhecer a Orla Pôr do Sol. Muitos visitantes ocupam os catamarãs para conhecer a Croa do Goré. Outro banco de areia é a Ilha dos Namorados. A orla da praia de Atalaia é um dos principais atrativos para os turistas. A região dos lagos é outro local muito visitado. Um ponto turístico bastante procurado aqui na orla da Atalaia é esse aqui, a escultura do caranguejo gigante. O animal é símbolo de um prato típico da região, o caranguejo uçá cozido. O projeto Tamar, que realiza pesquisas da fauna marinha, também está presente na orla de Atalaia. O oceanário foi construído há 20 anos, opção de passeio para adultos e crianças. Eu gostei daquela anemona do mar que tá ali. A lagosta eu achei bonita, mas achei meio perigosa. Eu gostei daquele povo também, eu achei ele muito pegajoso. Eu já tinha vindo eu não tinha ainda as crianças, né? E tô voltando com eles. Estou achando bem legal. E a empolgação deles diverte a gente também. As espécies mais encontradas na costa brasileira podem ser vistas no local, como o tubarão lixa, por exemplo. Os visitantes acompanharam de perto a refeição dos tubarões. Nunca tinha visto um tubarão assim de perto, é muito legal. E é muito bonito aqui. Perdeu medo do tubarão? Perdi. Aqui eles explicaram tudo, que os tubarões não são maus, como mostram na mídia, como mostram assim, filmes. Até para as crianças, né? Aprender a questão da preservação e tudo mais.
Acho bem legal. Um diferencial do oceanário, que recebe 500 visitantes por dia no verão, são as tartarugas marinhas. Esses animais costumam desovar nas praias de Sergipe. Inclusive, alguns filhotes podem ser vistos bem de perto pelos visitantes. Na hora certa, são devolvidos ao mar. E é uma oportunidade das pessoas que vêm visitar conhecerem um pouco mais desses animais, verem de perto, né, se encantarem com as características. E assim, com essa bonita reportagem, encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Você veja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 8 horas, a transmissão da Santa Missa, que abre o acampamento de São José. A missa será presidida pelo padre Márcio Prado. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.